Amém? Glória a Deus, fico feliz. Ontem nós tivemos aqui uma vigília maravilhosa. Nós tivemos da meia-noite, das 23h59 do dia 14 para o dia 15, madrugada do dia 15. Nós tivemos aqui numa vigília, gente, a Carla esteve aqui a vigília até as 6 horas da manhã. Olha só, a Carla, ela tem um problema muito sério. Ela tem um caso de amor com a cama. Ô Carlinhos, foi a Paula que denunciou, depois você reclama com ela, tá? Mas esteve aqui, veio sozinha, deixou o marido em casa, disse: você é preguiçoso, é nada, alguém tinha que ficar com o bebê, né? Esse meu discípulo nota 10. E aí eles inverteram, ela veio e ele ficou. Olha, foi um exemplo, viu, Carlinhos? Um exemplo. Muitos estiveram aqui, né? Nós tivemos uma noite maravilhosa, uma noite que a vigília, há muitos modelos de vigília espalhados aí no nosso meio gospel. Há vigílias que é para o povo ir lá e fazer sapateado a noite inteira. Tem vigília que é para camarada fazer aviãozinho aqui e decolar até a galeria. Tem? Esse não é o nosso estilo, eu já aviso. O nosso estilo é vigília, é se pôr em oração. Pastor, a gente fica orando da meia-noite até as 6 horas da manhã? Não! Nós ficamos orando em espírito a noite inteira. Temos momentos em que eu faço questão que toda a igreja dobre o joelho e a gente ore. E se de repente você está com sono, cansado e pode dormir, então eu sugiro que você levante, ore de pé, ore andando. Eu fico desfilando aqui igual um modelo assim nessa passarela, vou e volto orando. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma tendência e posso assim decair no sono. Então, para que isso não aconteça, eu oro. Se eu vir que eu vou titubear, eu oro de pé. E você tem liberdade. Pode orar sentado? Pode. Só que eu acho que tem gente que só ora sentada, é um comodismo. A oração é um esforço. Então eu faço questão de pelo menos um tempo seja de joelho. Ai, está doendo. Daria eu algo ao Senhor que não me custou nada? Não é? Tem gente que faz jejum, aí deu aquela dorzinha de cabeça, porque principalmente quem toma café fica sem a cafeína, dá aquela dorzinha de cabeça que é mais ou menos comum. Corre e toma uma Nosaldina ou Neosaldina? Toma lá um dipirona. Não pode ser assim não. É um sacrifício. Ah, pastor, a gente tem que sofrer? Não, a gente não tem, a gente sofre porque estamos vivos. No dia que nós partirmos daqui para a glória, nunca mais haverá choro, nem tristeza, nem dor, nem ranger de dentes. Viveremos eternamente no descanso do Senhor. Amém. No sabat do Senhor, ou no shabat do Senhor. Amém? Lá eu estarei. Foi você que disse? Estaremos. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Bereshit. Quem sabe? Quem sabe o que é o livro de Bereshit? Quem esteve na vigília aqui? O evangelista que esteve, ele deu uma aula de bibliologia aqui. A primeira palavra, os 5 primeiros livros da Bíblia, cada livro, quem também já fez teologia comigo, aprendeu, deveria ter aprendido, né? Quem participou já dos cursos de teologia, do curso de liderança, tem que saber. São 5 livros penta, 5. Os 5 primeiros livros, né? E cada um dos livros começa com a primeira palavra do livro. E o livro de Gênesis, que a palavra Gênesis é latinizada, uma palavra latina, foi traduzido para o latim, quer dizer os genes, o início da criação, dos genes, das criações. Mas
no hebraico é Bereshit. Por quê? Porque o livro começa com a palavra Bereshit. Bereshit Elohim bara. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Então abra no livro de Bereshit, ou Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis 12, esse é um texto maravilhoso. É um texto que eu tenho certeza que Deus inspirou Moisés, falou com ele e disse: escreva, porque esse é um texto que vai falar com um povo que vai se reunir no dia 16 de novembro de 2017, lá na Praça Marechal Rodrigues Ribas Júnior 87, no Jardim Amália Franco. Aleluia. Às vezes, porque estamos acostumados a frequentar cultos motivacionais, e eu não sou contra uma palavra de motivação, não, de maneira alguma. Deus mesmo se apresenta a Moisés, se apresenta a Abraão, se apresenta a Pedro, se apresenta a João na ilha de Patmos e os motiva. A palavra de Deus é motivacional, mas muitas vezes os cultos se transformam apenas em palavras de motivação, palavras de efeito. E o que eu acabei de dizer não é uma palavra de efeito, não é uma palavra de motivação, quando eu disse que esta palavra Deus mandou chancelar, Deus mandou Moisés escrever, e Deus bateu a sua assinatura eterna, que é para mim e é para você aqui hoje. Só tinha um crente aqui, ó. Tem mais um aleluia aí? Se a minha tradução mudar algum pouquinho, eu tenho falado que ultimamente eu estou usando essa Bíblia, que é a Bíblia King James. Foi traduzida para o português, saiu mês passado no Brasil. E eu estou experimentando essa Bíblia. Eu também agora, antes de produzir o texto, viu, Tânia? Eu peguei esta Bíblia, eu li junto com a João Ferreira de Almeida, eu li com a Bíblia TEB, tradução ecumênica, eu li na Bíblia dos judeus, na Torá, eu li na Bíblia de Jerusalém, eu li na linguagem de hoje, eu li na linguagem de amanhã. Por quê? Porque eu gosto de comparar textos, para entender com precisão o que é que está dito. Porque às vezes as nossas traduções, né, e muitos não têm um comum contato com a língua portuguesa, e às vezes uma coisa a gente entende outra. Por quê? Porque a língua portuguesa é muito rica de significado. As semânticas, o significado das palavras no português são muito amplos. São muito, às vezes, uma mesma palavra tem significado diferente. Então, às vezes, a gente se esbarra nisso. Mas graças a Deus que o Senhor me fez ser professor de língua portuguesa, formado em língua e literatura, para que hoje eu pudesse transliterar significâncias e significados e significantes, para que vocês possam entender. Eu não estou esnobando não, tá, querido? Graças a Deus. Quem foi que deu essa risada sem vergonha aí? Vamos lá! Ora, o Eterno dissera a Abraão: sai da tua terra, do teu país e da tua parentela, isto é, do meio dos teus conterrâneos, e da casa de teu pai e da casa da tua família, para ir a uma terra que eu irei te mostrar. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e eu farei teu nome grande, grandemente conhecido, um nome que vai ser respeitado, honrado. A palavra grande
É um nome que será honrado, conhecido em todos os cantos, honrado, respeitado. Esse é um nome grande. Farei teu nome grande e tu serás uma bênção. Amém. E eu irei abençoar os que te abençoarem. Contudo, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim partiu Abraão como o Eterno lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando partiu de Harã. E Abrão tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, portanto, sobrinho, e todas as suas posses que ele havia ajuntado, e as almas, isto é, e as pessoas que ele tinha obtido em Harã. E eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. E Abrão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E os cananeus habitavam nesse tempo nesta terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua semente eu darei. Eu vou corrigir, não, eu vou melhorar a minha leitura. A tua semente, isto é, para a tua semente, eu darei esta terra. Deus está dizendo: eu estou dando para você agora, para que seja para a sua semente, isto é, para a sua descendência, isto é, para os seus filhos, isto é, para a nação que eu vou formar a partir daí. E ali, Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Abrão fez o quê? Um altar. Ele edificou um altar. E ele moveu dali, e ele se dirigiu dali para o monte ao leste de Bet-El, ou Betel na sua tradução, e armou sua tenda, tendo Bet-El ao norte e Ai ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor. Ele fez o quê? Edificou um altar ao Senhor, ao Eterno, e invocou o nome do Senhor Eterno. Posso ouvir um amém? Amém. Feche teus olhos e abra tua boca e diga: Pai, fala comigo, através desta porção. Diga: eu preciso entender. Diga: eu preciso compreender. E eu preciso assimilar verdades na tua palavra, para que eu vá bem, para que eu prospere, indo bem, tendo sucesso em toda a minha história, na minha família, no meu trabalho, na minha casa, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nas minhas convicções e na minha fé, para que eu seja, assim como Abraão, um testemunho de honra ao teu nome. Ao teu nome, honra, glória e louvor para todo sempre. Amém. O texto de Bereshit 12, ou de Gênesis 12, conhecido de quase todos nós cristãos, né, pela riqueza, e porque é um texto que motiva, que inspira muito a nós pregadores a falar dele, a falar da história deste homem que tinha o nome de Abrão, que mais tarde Deus
muda, Deus insere um quê da sua presença no próprio nome de Abrão, para que ficasse Abraham, né? Não é por isso que Deus engrandeceu o nome dele, não, tá? Tem muita gente que pode pensar que Deus engrandeceu porque Deus pôs ali um som vocálico, um som no nome de Abraão que mudou a sua história. Este é o capítulo, este é um trecho, uma paraxá, uma porção da palavra de Deus que mostra para a gente o quão Deus é interessado em mudar histórias. O quanto Deus é interessado em quebrar velhas estruturas, em fazer-se romper velhas estruturas para começar algo novo. É óbvio que muitos de nós duvidamos até disso, mas a Bíblia diz lá em Bereshit 1, em Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e no meu entendimento diz que a terra a terra tornou-se sem forma e vazia. Então vem Deus e começa um novo estágio, em que Ele reorganiza o caos que a terra tinha tornado, e então Ele faz o homem no seu especial, um homem, e coloca num lugar especial para recomeçar uma nova história. Amém. E aí, mais tarde, esta descendência que é expurgada do paraíso e habita no meio da terra comum, e nessa terra comum diz que a desgraça tomou conta, diz que a podridão, a falta de caráter do ser humano se tornou tão grande que Deus então diz: vou exterminar isso e começar algo novo. Sabe, Deus se cansa de falar e chega uma hora que Ele começa a agir. Deus se cansa, se vocês me permitem, antropomorfizar Deus, isto é, fazer Deus homem, dar forma humana a Deus. Deus se cansa de falar, chega uma hora que Ele age. E quando Deus age, em muitos momentos, pode ser uma sentença de morte, mas também pode ser uma sentença de vida e de prosperidade. Aí Deus disse: Noé, eu vou exterminar com essa raça maldita aí e vou fazer de você uma nova civilização. Deus fez, começou em Noé, mas o homem sempre tem a tendência, e assim vai. Chega em Abraão. Este homem morava na terra de Ur dos Caldeus, um lugar de idolatria, um homem cujos seus pais tinham uma crença em muitos deuses, uma crença pagã, e Deus fala com este homem chamado Abrão e diz: eu vou fazer de você algo novo, eu vou compor uma nova história na tua vida. Eu não consigo entender o que Deus viu naquele homem. Eu não consigo entender o que fez, o que motivou Deus a olhar lá em Ur dos Caldeus e achar exatamente aquele homem. Mas eu quero dizer que, assim como a Bíblia não esclarece que é o porquê de Deus escolher Abrão para fazer dele algo que seria grande, eu quero dizer que eu não preciso de explicação para entender que Deus pode pegar qualquer um aqui, ou todos que estão aqui, ou muitos que estão aqui, e fazer grandeza na vida deste ou desta. É projeto de Deus tirar-nos do comum, tirar-nos dos paradigmas, daquilo com o qual estamos acostumados, e recomeçar algo novo. Tanto que Deus disse que vai acabar com os céus e a terra que nós conhecemos e fazer coisas novas. Deus é Deus de coisa nova. Amém. Diga: Deus é Deus de coisa nova. Amém. E só quem quer coisa nova de Deus vai levantar a mão e dar glória a Deus. Ele é Deus de coisas novas. Ele disse: eu vou fazer uma coisa nova na vida deste homem. Pegou Abraão e disse assim: você vai fazer algo, eu vou fazer algo novo. Mas espera aí, o novo só acontece quando se segue diretrizes. O novo de Deus só vai acontecer na tua vida se você aprender a seguir as orientações. Amém. Certo dia sai
um homem chamado, deu até branco no nome do homem, vou substituir o nome e dizer apenas o pai de Abraão. Sai e vai e para numa terra chamada Harã. E essa terra que ele passou a habitar era projeto deste homem ir para onde? Diga, Canaã. O pai de Abraão ia para Canaã, mas no contexto da sua história ele chega num lugar e ele batiza esse lugar com o nome de Harã. Harã era o nome do filho dele que morrera. Harã, ou na sua Bíblia talvez Arã, não é Arão, é Harã. Harã eram 3 filhos. O pai de Abraão é Terá. Isso, Terá um dia, eu terei que lembrar. Terá, pai de Abraão, tinha Harã, tinha Arão e tinha Moisés. Mas Harã morre. E eu entendo, eu deduzo que aquela terra foi batizada com o nome de Harã exatamente por causa de uma memória que ele tinha, de uma dor que ele tinha, de algo que fez com que ele parasse na trajetória do projeto que ele tinha. O projeto era ir para onde? Diga, Canaã. Mas ele não foi a Canaã, ele parou e ficou numa terra no qual ele deu o nome de Harã, que era o nome do seu filho morto. Que você, o que eu, que nós podemos aprender hoje, que tem circunstâncias na nossa vida que faz a gente parar. Tem circunstâncias na nossa vida, que tem coisas que acontecem na nossa história, que a gente para. A gente para e fica velando um defunto por anos na vida, que fica velando uma história passada por anos na vida, que fica retardando o agir de Deus. Terá fez isso, ia para Canaã. Pode que depois você leia os textos anteriores, ele ia para Canaã, mas parou em Harã. Por quê? Porque tem dores que nos fazem parar, tem memórias que nos fazem parar, tem situações que nos fazem parar, tem situações que nos atalham e fazem com que nós fiquemos presos num mesmo lugar um tempo indefinido. E Deus vai mudar a gente de lugar. Deus vai mudar a gente de lugar. Deus vai tirar pessoas do ostracismo e vai pôr em movimento. Deus está cansado de te ver parado. Deus não te quer como represa, Ele quer você como água fluente. Entenda que não é para ficar parado. Deus não chama águas paradas, Ele diz que dentro de nós vai jorrar águas vivas. Diga para alguém do teu lado: você não vai ficar parado. Você não vai ficar parado. E aí Deus fala: Abraão, sai, rompa, cause uma ruptura. Abraão, era para o teu pai ter começado e terminado, mas eu não vou tratar com pessoas desistidas. Pensa nisso. Eu estou cansado de falar com pessoas que desistem na metade do caminho. Eu estou cansado de pessoas que deixam as circunstâncias naturais da vida atalharem o seu caminhar. Eu estou cansado de lidar com pessoas sem coragem de chegar aonde é o ponto determinado. Eu estou cansado de gente que deixa a morte ou a perda de algo fazer com que ele perca todo o futuro. Esse era Terá. Terá perdeu um futuro de glória por causa de uma situação negativa na sua vida. Situações negativas, querido. Negativa ela. Põe ela no SPC e Serasa. Deixa ela para onde? Siga a vida com propósito para o futuro. Não fique estagnado por coisas que já deveriam ter ficado para trás. Amém. Abraão sai então.
Mas Deus diz: sai, eu quero que você rompa com várias estruturas. Primeiro, você tem que romper com a estrutura do teu país. Primeiro, rompa a estrutura com o teu país. Deus não quer você com mentalidade de brasileiro. Deus quer você com mentalidade de hierosomilitano. O que é isso, pastor? É quem nasce em Jerusalém. Mentalidade da Jerusalém celestial. Deus quer você com a mentalidade daquele que tem uma cidade construída pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para onde todos aqueles que foram chamados e escolhidos, estes irão habitar eternamente. Deus não quer você com essa mentalidade: a crise no Brasil está ruim, eu tenho que romper com a estrutura do Brasil e acreditar na cidade do nosso Deus, aquela que há de descer sobre o Monte das Oliveiras, e onde nós com Ele governaremos por 1000 anos. Amém. Existe uma diferença entre o cidadão natural, aquele que só pensa nas coisas. Meu presidente, Michel Temer. Meu governador, Geraldo Alckmin. É isso mesmo? É. Meu prefeito, Jorge Dória. Foi o que eu falei, João Dória. Meu vereador, Chiquinha Gonzaga. Tem gente que tem essa mentalidade. É uma mentalidade natural? Mas eu preciso romper com as velhas estruturas e saber que a minha cidade não vai melhorar por causa do João Dória, meu estado não vai melhorar por causa do Alckmin, meu país não vai mudar por causa de Michel Temer, ou seja lá quem for. Eu quero dizer que o nosso verdadeiro país, nosso verdadeiro estado e nossa verdadeira cidade tem um governo único, e é o governo de Yeshua HaMashiach. Se Ele governa, porque nós somos assim muito: eu estou aqui, então eu estou no Brasil. Não, eu estou aqui, mas a cidade do meu Deus está aqui e eu estou dentro dela. Eu não serei abalado. A política mal feita não vai me abalar. A política mal feita não pode te abalar, querido. Não te abalar emocionalmente, mas não te abalar consequentemente. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a política do Egito não afetou Gozém. Gozém estava sob o governo do Eterno. O Egito pode naufragar, o Egito pode ter pragas que destrua, mas quem está no governo do Eterno, como quem estava em Gozém, as pragas não chegam. Amém? Ei, querido, quem está no governo do Eterno não sofre. Tudo à volta, a minha Bíblia diz que tudo à volta pode sofrer, mas quem está no governo do Eterno não sofre. Como assim, pastor? Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Eu adoro esse salmo. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu Rei e o meu Senhor. Eu já sei que meu Rei não é o que estava falando antes. Ele é o meu Rei, Ele é aquele que me cura, que me sara, Ele é aquele que faz com que eu esteja tão protegido que 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Por quê? Porque eu estou guardado por um batalhão, e não é a polícia militar, é o exército do Eterno. Amém. Eu tenho que crer nisso, ou eu não sou crente. Eu sou religioso, faço parte de uma igreja. Se eu sou crente, eu tenho que acreditar que não é a polícia militar que me guarda. Glória a Deus pela polícia militar. Está gravando aqui, polícia militar, eu oro por ti, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê paz. Mas como cristão, como crente verdadeiro, eu não pertenço a este mundo, eu já fui tirado dele. Eu já fui arrebatado. Amém. Eu estou na cidade do meu Rei. Eu também. Abraão, rompa as estruturas. Estrutura do teu país, estrutura dos teus conterrâneos. Ele sai do teu país, da tua terra, sai também de onde? Do meio da tua parentela. Não está falando da sogra, não está falando do tio, não está
aí parentela é o contexto ligado aos conterrâneos, aos cidadãos do mesmo lugar. Olha, irmãos, por favor, é uma igreja de gente inteligente. Posso ouvir um amém? Amém. Não significa que eu não vou falar com quem não é crente ali na rua, não, mas eles não são parte da minha história. Amém. Tem gente que é assim com as pessoas do mundo, e na igreja, ninguém. Tem gente que consulta horóscopo e é crente da igreja, desta Ministério Apostólico da Restauração, e consulta João Bidu, consulta Zíbia Gaspareto, lê Paulo Coelho e Zíbia Gaspareto, lê Mônica Bonfiglio sobre o espírito de Lúcius. Está amarrado. Amém. Ei, que consulta cartas, que vai na perseverança, que se a cigana passar aqui e ler a sua mão, vai dizer tudo que a cigana falou é verdade. Deus está falando a Abraão, você tem que romper os costumes, sai do meio da tua parentela, isto é, do teu povo, do povo comum, você tem que ser diferente. Não é possível você viver a grandeza de Deus obedecendo, vivendo, comungando com as estruturas do seu dia a dia, desta terra que Deus mandou você sair, não permanecer. Tem alguém aí? Amém. Rompa. Ninguém vai viver o melhor de Deus se não romper com os passados, com as velhas estruturas. Ah, pastor, mas se eu não fizer isso, eu não sei o que vai acontecer se você não fizer os ditames do mundo. Agora, eu sei o que vai acontecer se você fizer os ditames do Rei dos Reis. Amém. Eu sei. Ah, pastor, não, eu dou uns cambalacho aqui nas notas fiscais. Sabe por quê? Porque senão ninguém sobrevive. Preciso dizer mais alguma coisa, meu pastor? Eu conto só uma mentirinha, mas senão é mentira. Gente, eu ouvi isso, que me perdoe os afrodescendentes. É mentira branca. O sangue de Jesus tem poder, e que fogo do altar de Deus caia sobre a cabeça de quem pensa e fala assim, para curar, tá? Não é para matar não, tá? Amém. O fogo do altar caiu na boca de Isaías e curou. Gente, você não pode viver com as velhas estruturas. Eu fiquei de uma mãe de igreja que diz, não, eu comprei uma cama de casal e pus no quarto da minha filha, porque é melhor que ela durma com o namorado dentro de casa do que estar em qualquer lugar. Que silêncio. Padrões do mundo. Sai do meio dos costumes dos teus parentes, da tua sociedade. Você só vai viver grandeza, você só vai superar tempos de crise quando aprender que não se vive a promessa de Deus sem obedecer às orientações de Deus. Não se vive, não vive. Rompe com teus parentes, aí rompe também com a casa de teu pai. Como? Romper com a casa do pai? Como? É meu pai. Deus está dizendo, eu sei que a tua família é legítima, pai, mãe, filho e espírito que eu não sei qual é, mas tem que romper. Deus não vai começar nada novo com misturas antigas. O grande problema, homem e mulher quando se casam. Homem e mulher quando se casam. Quando não é a família deles que não sai da casa dos noivos,
são os noivos que não saem da casa dos pais. E Deus diz assim, ó: Jal, Carla, pastor Jair, pastora Carla, eu te tirei do meio da tua família para constituir algo novo. Se vocês continuam seguindo tudo lá, os velhos, mas Deus está dizendo que eu vou fazer novo. Eu não quero que você continue no velho, eu tenho novidade. Tem gente que não vive novidade porque acha que o velho é bom, fica acostumado com as coisas velhas. Deus está dizendo: sai, eu quero começar algo novo, tão novo que vai ser só você e o que vier depois de você. Romper com a casa dos pais. Romper não significa eu vou abandonar. Não, você tem que visitar, tem. Você tem que amar, tem. Mas fica aí na tua casa e você na tua. Cuide da sua vida. Se precisar de um conselho, desculpa, irmão, desculpa, mas hoje eu vou pegar pesado. Eita! Pergunte para o seu pastor, não é para o seu pai, para a sua mãe. Pastor, é assim. Não gostou? Vai comer mesmo assim. Ah, mas eu fui pedir um conselho. Não é para o teu pai, para a tua mãe, é para o teu pastor. Quem entendeu? Mas é crente? É, mas é para o teu pastor. Mas é homem de oração, mas é para o teu pastor. Mas quem revela mais é para o teu pastor. Entendeu o que é que eu desenho? Rompa. Porque a estrutura de conhecimento dele foi para o tempo dele. Deus está instaurando um novo tempo. Abraão, eu quero um novo tempo com você. Então não são as velhas estruturas. Ei, Abraão, mais tarde vai vir até o teu sogro Jetro e te dar conselho. Jetro era pagão, mas o conselho dele era bom. Só que entenda o que eu estou te dizendo. Você não tem que viver agora na dependência da orientação dele. Agora a sua orientação será somente com o seu pastor. Dói mais para mim do que ficar atendendo você com as suas reclamações, com as suas dores, com as suas enfermidades, com o seu... Dói! Mas esta é a incumbência que cabe a mim. Entendeu? Ai, eu não quero incomodar. Tem gente que incomoda. Porque tem gente que vem ao pastor e diz: pastor, eu tenho uma causa, o que o senhor acha que eu devo fazer? A gente fala: faz assim, assim, assim. Sai daqui e faz tudo do outro jeito. Essas pessoas, de vez em quando, Lides, eu tenho vontade de pegar e, sabe, carimbar, deixar esse anel virado para cá e deixar a menorá carimbada assim, ó. Quando eu era pequeno, eu pegava meu sobrinho que fazia arte, deixava 4 dedos, né? Esse eu quero carimbar, igual o anel de rei. Porque tem gente que merece. Ei, romper com a casa do teu pai. Aí você vai para onde eu vou te mostrar. Você, Abraão, comete erro, ainda leva sobrinho, mas não é a história que eu quero usar como ênfase. O que eu quero te dizer é que Deus diz: ó, depois disso, o que eu vou fazer de você uma estrutura nova, diferente, abençoada. Eu vou fazer você, cujo nome será conhecido em toda a terra, no teu tempo e em todo o tempo posterior. E assim se fez. Por quê? Porque Abraão rompeu com as estruturas. Ninguém que ama velhas estruturas, ninguém que despreza os conselhos da palavra, vive a promessa na sua integralidade. Abraão, vai acontecer um negócio tão incrível, Abraão, que porque você obedeceu, você vai atrair tanto uma unção, Abraão, que você vai prosperar tanto, que até as pessoas que desejarem mal, que fizerem mal contra você, estas pessoas vão receber de volta tudo o que fizerem, porque sobre você estará uma unção de bênção, vai estar uma blindagem, que tudo que for maldição, aqueles que te amaldiçoarem, serão amaldiçoados
pela sua própria maldição, mas você não será atingido. Você entendeu? Ai, pastor, ora por mim, porque eu vi minha vizinha pegar um sapo, costurar a boca e pôr o meu nome dentro. Pastor, eu tenho uma notícia terrível para o senhor. Eu estava ali na praça e olha, pastor, que a praça é triangular. Pensa bem, pastor, medita nesta palavra que Deus me deu. Eu vi uma galinha morta ali, com uma sopa do lado e uma garrafa de 51. Eu disse: e os cachorros foram alimentados? Gente, chuta que é macumba. Tem gente que tem medo, tem medo. Eu estou blindado, querido. Eu não preciso da polícia militar, porque eu tenho a polícia celestial. Blindado. Darei ordem aos meus anjos para te guardarem onde quer que tu estiveres. Amém. Glória a Deus. Ah, pastor, meu amado pastor, eu amo demais, mas o senhor não vai lá para o fim da zona, não sei o que, leste, oeste, não vai para o lado que é Diadema, pastor. Deus está me revelando, pastor. Eu estava outro dia aqui no Ipiranga, aí de repente fui fazer um caminho que eu queria descobrir qual era. Sabe onde eu caí? No miolo de uma comunidade que tem ali. Não precisa citar o nome. Foi lá mesmo. Você morou lá? Oh, gente, caí ali dentro. Pensa, quando eu entrei, eu falei, gente, o cheiro é diferente. As pessoas são diferentes. O ar é diferente. Talvez já tenha até alguém aqui que more lá, né? Tem um. Mas era tudo diferente. Aí eu me senti num lugar estranho. Aí logo veio uma mensagem para mim assim: rala peito. Foge que o lugar é perigoso. Aí eu estou passando num lugar, umas pessoas fazem assim para mim, ó. Aí, mensagem que veio no meu ouvido: deita cabelo. Aí eu estou ali, carro parado, carro sem os 4 pneus, quase no meio da rua, cachorro deitado no meio da rua, aquelas biboca. Mensagem que veio ao meu ouvido: vaza, mano. Meu coração não batia, apanhava. Aí de repente eu falei assim: mas o que eu estou fazendo? Deixando que um sopro esquisito punha medo ao meu coração? Abri a janela. Aí passei em frente a uma igreja. Paz, irmãos. As irmãzinhas que estavam na oração: paz, irmão, vai com Deus. Eu disse: já estou com ele. Oh, glória. Porque às vezes a gente é possuído por um medo inútil, fajuto. Eu esqueci que eu estava guardado por um batalhão. Aí desfilei, abri o vidro, pus o braço de fora. Eu estava com um relógio. Tirei nada, irmã. Eu tirei para fora. E com a outra mão, com um anelzão assim no volante. Passava perto daqueles caras nos botecos assim. Eu falava: com essa cara bonita e simpática, quem resiste? Sem contar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. 1000 caiu ao meu lado, 10.000 à direita, eu não sou atingido. Eu entrei e saí, só falei: Senhor, o negócio é o seguinte: nem o Waze, nem o Google Maps está funcionando aqui. Então eu já entendi, Senhor, que o Senhor quer me levar a algum lugar. Caí de novo nas águas separadas ou espraiadas e vim para casa rindo, falando. Eu estava com trauma, por quê? Porque um dia Lúcia e eu vindo do litoral, passamos ali e de repente, lá de longe, 2 meninos, e parou o nosso carro e bateu no vidro, um assim e o outro com um negócio. E aí naquele momento assim,
em paz diante do Senhor. Eu olhei bem, sem abrir o vidro, ele batendo, esmurrando o vidro do carro, e eu olhei bem para a mão do outro e falei: isso não é arma, e o que o outro está tentando dizer que tem dentro da calça não é arma. Acelerei, ralei peito, deitei cabelo, facei, cantamos pneu. Então, a gente tinha um pouquinho de trauma. Às vezes um trauma paralisa a gente. Eu estava lá em cima, lá naqueles, meio que, falei: não, Deus não me chamou para viver com memórias de passado. Te abençoarei. Mas sabe por que Abraão viveu a promessa? Porque no verso 4 diz que ele partiu como o Senhor havia falado. Amém. Isto é, ele partiu da maneira como Deus orientou, rompendo com a estrutura da sua comunidade, rompendo com a estrutura da casa do seu pai, rompendo com todo tipo de estrutura passada, antiga, para viver novidade. Eu quero te dizer que Deus tem novidade já preparada. Deus já tem algo preparado. Escuta o que eu estou te falando, já tem algo preparado para aqueles que vão romper nesta noite com estruturas antigas. E aí Abraão chega onde Deus tinha falado. Quando Abraão chegou lá, Abraão, né? Chegou lá, tudo já tinha acontecido? Não. Mas ele foi. E quando ele foi, as coisas começaram a acontecer. Aleluia. Eu quero te dizer que quando você for, as coisas vão começar a acontecer. Glória a Deus. Deus tem promessas e Ele é fiel na sua promessa. Deus não tarda, nem falta. Ele vem na hora certa, com a resposta certa, com o cumprimento exato daquilo que Ele prometeu. Amém. Ele diz que, chegando ali, Abraão não foi procurar as promessas de Deus. O que Abraão fez? Ele montou um altar. Quando ele parou num caminho, e ali ele foi observar, Deus falou com ele, ele fez um altar. O que é um altar, querido? Eu vou terminar já. O que é um altar? O altar é o lugar onde eu sacrifico. Tem gente que tem memórias, por exemplo, que veio do catolicismo. Na minha casa do meu pai, tinha um canto assim, que meu pai fez um lugarzinho assim, uma prateleirazinha, e ali tinha santo de tudo quanto era nome. Tinha corrente, esse negócio tem os gominhos de contar assim, terço, pendurado. E todo sábado, às 10, 11 horas da noite, meu pai, toda a família e alguns vizinhos vinham na minha casa e ali se rezava um terço. Era de 1 hora a 1h30. Todo sábado à noite. Era o altar. Muitas vezes a gente chama isso aqui figuradamente de altar, porque o altar é o lugar onde se sacrifica para invocar o nome de Deus. Amém. Tem gente que gosta de invocar o nome de Deus, mas nunca sacrifica. Elias foi chamar por Deus para que Deus trouxesse a chuva. O que ele fez? Arrumou o altar e sacrificou. Davi queria que aquele anjo que estava com a espada desembainhada, que ele viu no alto do monte, aquele anjo enorme com a espada levantada e a praga destruindo tudo, povo, animais, plantação, porque era uma praga que Deus permitiu por causa da desobediência de Davi. E diz que Davi então compra o campo de Araúna, constrói um altar, sacrifica a Deus, e diz que na hora que o sacrifício soltou a fumaça, diz que Davi só viu o anjo fazer isso aqui, guardou a espada e a praga cessou. Altar é lugar que se invoca a presença de Deus. Amém. Invocar a presença de Deus sem sacrifício não comparece, porque o sacrifício, quando sobe
é que fala com Deus, não é só a oração de petição. Quem entendeu, diga misericórdia. Abraão então diz que passou pela terra, que atravessou toda a terra e foi até Siquém, até a planície de Moré, e ali tinha o que? Diga cananeu. Diga, tinha gente no lugar que era meu. Tinha gente usufruindo do que era meu. Abraão diz, tem gente, foi lá, espiou toda a terra, diz que atravessou a terra e olhou e disse, espera aí, o Senhor disse que é minha esta terra e dos meus descendentes, mas tem gente ocupando, e agora? Ele levanta um altar ao Deus que lhe apareceu, e aí Deus vem e diz assim, não tem problema, Abraão, a tua semente, isto é, a tua descendência, eu darei esta terra, fica tranquilo. E dali ele vai até o leste de Beit El, um lugar que deu-se o nome de casa de Deus. Beit, casa, El, o Todo-Poderoso. Armou ali a sua casa, construiu ali a sua casa, e ali ele edifica um novo altar. Mas não bastou antes? Em cada ponto, em cada dia de conquista, em cada dia de sucesso, lembre-se que é preciso levantar um altar onde Deus seja honrado. Amém. A cada conquista, tem gente, eu lamento que tem gente que deveria estar ouvindo isso aqui agora, mas tem gente que faz propósito. Quer ver um exemplo? Senhor, eu quero um propósito para eu vender uma casa. Vem e faz a campanha 7 quintas-feiras. Na terceira, Deus manda o comprador bater na porta. Faz negócio, vende, recebe à vista. Qual a primeira coisa que ele faz? Não, ele, como? Fulano, cadê você? Ah, eu estou aqui em Maragogi curtindo porque Deus me abençoou. Pastor, eu estou aqui na Disney porque Deus abençoou. Sabe aquela campanha? Deu certo. No terceiro, Deus me abençoou. Mas tem gente que vai até o fim, mas nunca levanta um altar de agradecimento, de dizer, Senhor, nesta bênção, eu quero pôr o Senhor de primeiro, porque ela será bênção. Agora tem gente que recebe, não põe o Senhor em primeiro lugar, e tudo isso é roubado posteriormente, se perde, se ganha, mas se perde. Quanto a você? Ai, pastor, Deus abençoou, já comprei um carro. Primeiro, Senhor. Primeiro, Senhor. Tudo que Deus é colocado em primeiro lugar, chove bênção posterior. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vão vir até você. Isso é decreto, não tem como isso falhar. Diga, é Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. E ali ele invocou o nome do Senhor. Ele fez o quê? Chamou, colocou Deus presente naquele lugar. Se você tiver um sucesso, põe Deus presente nesse sucesso. Se você conquistou mais algo, se você deu mais um passo de vitória, põe Deus naquele passo de vitória. Você deu mais um passo de vitória, põe Deus nesse passo. Gente, aprenda a pôr a Deus a cada passo de vitória. Porque você só irá construir uma jornada de vitória, e o inimigo não roubará. Tem gente perdendo porque deixa ser atalhado. Perdeu tudo. Poderia ter vivido o que viveu Abraão, mas não viveu porque parou, porque não havia altar levantado por Terá, pai de Abraão.
Mas Abraão sabia que onde Deus está, o inimigo não está. É física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas se Deus está, não tem outro corpo. Não tem. Coloque Deus e o inimigo não terá vez na tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. E olha só. E Abraão, alguém pode ler para mim o verso de número 9? Leia com voz de chofar, põe de pé e grita. Só o 9. Depois continuou Abraão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. E Abraão continuou. É isso que eu quero que você entenda. Continuou. Sua jornada não parou aí. Ele continuou até chegar no sul, ou alguma Bíblia aí pode estar no Negev. Ele continuou até chegar no Negev, lugar onde chove e as planícies em volta vira um oásis. Deus vai acrescentando. Deus vai te levar para oásis, onde todo mundo, perdoe-me o termo, está ferrado. Deus vai fazer você viver como um oásis. E entenda que a expressão ferrado é posto em ferros, cadeias, tá? Porque tem gente que fala a expressão ferrado sem saber sua origem. Fulano está ferrado, ele está posto em algemas, em prisões. Então, todo mundo pode estar ferrado, mas você vai estar livre, caminhando e avançando, porque em cada passo terá um altar para o Senhor, onde ali você compartilha com o Senhor a alegria da vitória. Põe-se de pé.